Agora, falando sobre uma outra ação do Supremo Tribunal Federal que tem repercutido muito nos últimos dias, a Procuradoria-Geral da República deve se pronunciar nos próximos dias contra a validade das ações que foram movidas no Supremo Tribunal Federal, que questionam a suspensão da Rede X, que é o antigo Twitter aqui no país. A expectativa é que o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, encaminhe uma manifestação discutindo sobre o descabimento dessa medida. O órgão foi provocado na última semana pelo ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, que pediu um parecer da PGR antes de decidir sobre os recursos contra a suspensão do X. No mesmo despacho, Nunes afirmou que o processo deve ser analisado no plenário da Corte. O pedido de revisão sobre o tema foi apresentado pelo Partido Novo e pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ô, Nelsinho, você já esperava uma atitude dessa, uma provável atitude como essa, da Procuradoria-Geral da República neste caso? Olha, Evandro, que a Procuradoria-Geral da República se manifeste, sim, porque é uma praxe. Aliás, se tivéssemos qualquer julgamento sem a participação do Ministério Público, a gente poderia ter até uma nulidade. Então, deveríamos ter, como teremos, uma manifestação da PGR. Agora, se será a favor ou contra a tese apresentada inicialmente pelo Partido Novo e depois, em parte, pela OAB, é que fica a nossa expectativa, se eles vão aderir ou não à tese de ilegalidade da decisão. A expectativa é que se manifeste contra, né? Pois é, contra a ação. Se isso acontecer, vai ser, no meu ponto de vista, surpreendente, porque a PGR também participou do processo inicial que gerou a suspensão do X, que foi decidida pelo ministro Alexandre de Moraes e referendada pela primeira turma do STF. Agora, nós estamos falando de uma nova ação, de duas novas ações que foram distribuídas ao ministro Nunes Marques, que vai levar a discussão para o plenário, pelo menos é o que se espera. Uma do Partido Novo, que questiona toda a decisão, e uma parte da decisão questionada pela OAB em uma ação que é justamente aquela questão de se punir terceiros que não fazem parte do processo. Pessoas quaisquer que acessem o Twitter pelo VPN e que seriam punidas com R$50 mil. O que seriam esses R$50 mil? É pena? É sanção? Porque se for pena, sanção, é preciso que haja uma prévia combinação legal, como já diz a própria lei. É uma coação, tem natureza coercitiva contra o X, então não deveria ser direcionada a terceiros, mas a esses que são as partes do processo. É uma indenização, porque se for uma indenização, uma reparação de qualquer tipo de dano, é preciso que haja um devido processo legal. Assim, só não dá para ficar essa decisão subsistindo sem nenhum tipo de fundamento, amparo legal. Então, essa parte em especial, eu acredito que seja a parte que mais tem chances de ser revertida nessa ação nas mãos do ministro Nunes Marques. O que você acha, Gani? Concordo, acho que o Ministério Público tem que participar, sim. Aliás, deveria ter participado desde o início. Vamos lembrar que tudo isso começou sem a participação do Ministério Público. Primeiramente, a exclusão de contas do Twitter sem a provocação do Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal agindo de ofício contra pessoas sem foro privilegiado. Muito bem, essas pessoas têm as suas contas suspensas sem o direito à defesa e, mais do que isso, sem saber o motivo pelos quais essas contas foram suspensas. E olha como a questão vai escalando. Num primeiro momento, diga-se de passagem, o Twitter cumpriu com a decisão judicial e excluiu as contas, mesmo que ali o motivo não estava claro. Posteriormente, e aí é a raiz de todo o problema, Elon Musk volta atrás e diz que voltaria com as contas porque ele não saberia o motivo que essas contas foram excluídas. Muita gente pode dizer o seguinte, olha, mas uma determinação judicial se cumpre, né? Porque é uma decisão do Supremo. Mas também cabe uma reflexão de que o Supremo também tem que cumprir com o devido processo legal, com o rito processual, porque tem algo que está acima do Supremo, que é a própria Constituição Federal. E a Constituição Federal diz sobre a participação do Ministério Público, diz que caso você cometa algum tipo de infração ou algum tipo de crime, você tem que saber o motivo e você tem o direito à ampla defesa. Nada disso foi cumprido. E aí, Elon Musk volta novamente com as contas no ar. Diante disso, o que acontece? O ministro lá do Supremo Tribunal Federal aplica uma multa a Elon Musk. Ele disse que não iria pagar e tirou seus representantes legais aqui do Brasil,
que, evidentemente, né, uma empresa não pode também funcionar sem os seus representantes legais. Mas tem uma teoria do direito, e aí o Koba pode me corrigir, que é a teoria das ervas daninhas, se eu não me engano, né, dos frutos podres. Quando algo começa errado, Evandro, o resultado lá na frente vai ser ruim. Se o Ministério Público tivesse participado desde o início, se houvesse transparência na suspensão das contas, absolutamente nada disso estaria acontecendo. A questão vai escalando até a gente chegar no ponto inimaginável da exclusão, da suspensão de uma rede social global. Fala, Nelsinho. Fui conferir, Evandro, e de fato, quando o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio da plataforma no Brasil, nós tivemos, na ocasião, parecer da PGR, do Ministério Público. E, na ocasião, o PGR se manifestou a favor da decisão. E, entre aspas, estão preenchidos os pressupostos para aplicação plena das medidas. Ou seja, se agora nós tivermos uma manifestação contra a suspensão, vai ser uma reviravolta, vai ser uma mudança de entendimento, um cavalo de pau aí do Ministério Público que vai ser muito interessante. Bom, e é interessante também que dessa vez, né, o Nunes Marques também pretende jogar a plenário para que mais uma vez haja a chancela de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e não uma decisão monocrática. Agora, 4h24, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. O que você acha, Gustavo Segré? Eu acho que não vai para plenário não, Evandro. Hein? Me parece que não. Me parece que com uma determinação da PGR contrária ao pedido do Novo e da OAB, e eventualmente da AGU, que também está alinhada com o governo, não me parece que seja nem necessário. Ele pode desconsiderar essa opção. Claro, temos algumas no passado recente, algumas definições em que a PGR sugeria uma coisa e o ministro do STF fazia outra coisa. Ou seja, a determinação da PGR não me parece que seja vinculante com uma determinação do Supremo Tribunal Federal. A sensação que me dá é que, tendo contrária da PGR e da AGU, o ministro Nunes Marques pode até arquivar e não necessariamente levar para o plenário. Tomara leve para o plenário. Mas já tivemos uma definição do próprio ministro Barroso em que indica que, se tiver alguma questão, não é o plenário, tem que ir para a primeira turma, que já definiu, inclusive por unanimidade, a suspensão do X. Mas eu queria aproveitar também que temos um advogado na bancada, Evandro, porque como o STF poderia revisar se alguém está entrando com VPN, se no Brasil a rede está suspensa e só pode entrar com VPN? Eu imagino dois cenários. Algum dos auxiliares do ministro viajar para o exterior, desde o exterior verificar quem está usando, ou pedir, sei lá para quem está usando VPN, ou ele teria que ser multado por ele mesmo, porque ele vai entrar com VPN para saber quem está utilizando VPN. São loucuras jurídicas que eu não consigo digerir. Como pode ser feita uma determinação judicial multando alguém que usa VPN, se quem deve verificar esse uso vai ter que usar VPN também? Nelsinho, quer comentar? Tem questões, Segré, que não há resposta. Meu amigo, eu não sei também. Bom, vamos seguir aqui. Eu quero contar para você. Mas eu tenho a resposta. O que foi, Zé? Eu tenho a resposta para isso. Fale. Fale, doutor Zé. É simples demais isso aí. A justiça, no próprio ato, pode definir que a Polícia Federal pode usar. Assim como a justiça pode quebrar o sigilo bancário, o sigilo fiscal. Então, uma autorização da justiça para que a Polícia Federal e departamentos possa abrir o sigilo, abre todo o sigilo, bancário, fiscal, telefônico, no futuro até de pensamento.